salve, meus queridos colecionadores! Este aqui provavelmente será o último episódio do ano de 2024 e eu estou aproveitando este período de recesso, esse breve período de recesso, para fazer inúmeros replantes, realizar mais estaquias aí, preparar mudas e tal, né? A atividade aqui está bastante alta, né? As plantas continuam produzindo muitas inflorescências, novas lâminas foliares. O clima aqui está excelente na capital, não tem esquentado muito. Hoje, por exemplo, está chovendo um tanto, diretão. Passamos aí um Natal em família, família de um lado, família do outro, com uma temperatura bem agradável, longe do calorão. E parece também que o Réveillon vai ser a mesma coisa, né? E aí então estou nessa, muito movimento aqui. Tem esse cara aqui, ó, Scotch Coin, com Magnificum Norte, o Araucoianum, Cristalinum, que está num vasinho pequeno. Vou realizar replante aqui. E a gente vai seguir num fluxo de produtividade neste último episódio do ano aqui no Fly Channel. Então eu vou transferir este indivíduo aqui, ó, para este potão aqui de plástico transparente, muito eficiente, fazer furinhos aqui e bora lá então na brincadeira de cultivo extremamente prazerosa. Essa matriz aqui tá grandona então, e o vasinho, ó, bem pequeno, lotado de raízes. Tá merecendo um vaso novo, embora ele esteja crescendo muito bem, mesmo nesse vaso compacto. Isso aí é resultado de clima, de um sistema de nutrição bastante eficiente. Então as raízes carecem até menos do substrato, e só os recursos aí que vêm de Monstera Lab, adubação foliar, e os recursos sobre o substrato, cote e bocache, já alimentam bem o indivíduo, né? A raiz aqui já dominou o vaso. Nessa situação, inclusive, não fiz furos à época, né? Agora ele vai para um vaso maior com furinhos. Outro carinha aqui que está precisando de um belo de um replante, troca de vaso, é o Anthurium Papililaminum Trine. Essa lâmina foliar tá incrível. E o vasinho, ó, tá minúsculo. Pequenininho o vaso. Estou realizando aqui uma carga extra no substrato, né? Preparando um novo substrato. Eu já aplico bocache, cote, mediante todos os insumos aqui. O sistema radicular desse carinha aqui tá excelente, incrível. Basicamente dominou todo o vaso já. Estou falando aqui do Anthurium Magnificum Norte X Cristalinum X Araucoianum Scotch Coin, que inclusive é a matriz do Anthurium Algebra, uma criação híbrida aí com nervuras expressivas e lâminas foliares aveludadas e escuras. Plantado bonitinho aqui num vaso transparente, bem maior.
Substrato super inerte, né? Tá muito magnífico este indivíduo aqui. Bastante resistente. Foi um dos carinhas que não sofreu demasiadamente com a amplitude térmica que ocorreu no inverno, junto com uma umidade relativa do ar extremamente baixa, né? Clima desértico praticamente, tá? Uma inflorescência aqui produtiva na fase masculina. Estou aproveitando mais ou menos o pólen dele, porque eu já fiz alguns híbridos a partir de seu pólen aqui. E agora está replantado num vaso comparativamente maior, para poder seguir aí sua jornada de crescimento, né? Carinha bem legal, produzido lá pelo Scott Cohen, Flórida. Anthurium papillilaminum trine. Essa aqui é a matriz, né? Durante o ano inteiro, praticamente 2024, vocês viram aí eu conduzindo trabalhos, clones em hábitats diferentes, para ver se eu poderia transformá-lo num cultivar realmente, preservando suas características, entre nós mais longos do que o comum, alta presença de antocianina persistente no caule, nos pecíolos, inclusive nas nervuras que ficam alaranjadas, ó, de maneira persistente por mais tempo. Isso é bem diferente do típico Papillilaminum e-jardim, que foi o parental, né? O pai, os pais, na verdade, plural. Pecíolos mais longos do que o comum. Então ele tem ficado diferentão aí. E olha que vasinho pequenininho para uma planta relativamente maior aqui. Vou realizar também a troca de vaso, né? Aproveitando aí este momento oportuno de descanso, que eu posso me encontrar com as plantas aqui, com o ambiente exterior, as pessoas me demandando muito menos nesse período aí entre Natal e Ano Novo, né? Tudo fica bem mais calmo, mais pacato, mais tranquilo. Então é um momento bastante interessante para sintonizar com as plantas e fazer todos os trâmites e processos possíveis de cultivo. Anthurium papillilaminum trine. A cada troca de vaso, eu realizo sempre aquele boost com nutrição, né? Com os insumos de nutrição, no caso cote bocacha aqui. E eu enterrei aqui algumas das raízes aéreas que já estão funcionais e vão agora capilarizar mais ainda na medida que está encostando no vaso aqui, no substrato, tá certo? E a plantinha aqui vai seguir seu jogo, com essa lâmina foliar em expansão e com uma nova inflorescência aqui, que vamos ver o que eu farei aqui. Vamos ver se eu colho o pólen dele ou aplico o pólen para gerar um híbrido diferenciado a partir da genética e características peculiares, particulares do Anthurium papillilaminum trine, filho original do Papi e-jardim, mas que por algum motivo sofreu aí mudanças genéticas a ponto de se tornar um cultivar com essas características que eu citei a vocês há pouco. Vamos voltar ele aqui para a posição que eu destino a ele agora. Espero que caiba, coube, legal. E é isso aí.
Já é meio que tradição, ao final de todos os anos, eu fazer meio que um resumão do mercado do ano anterior, que no caso é 2024, e o próximo ano, uma tendência possível aí a partir da minha observação, das minhas pesquisas, do olhar que eu trago aí para o mercado de coleção de planta. Mercado de coleção de planta é diferente do mainstream, do rolê todo, da relação de compra e venda de plantas ornamentais, no caso, ou plantas com alguma função, como frutíferas, árvores. O mercado de plantas, em geral, ela se subdivide em nichos, em pequenos segmentos, e assim, no meu caso, eu gosto de analisar e faço parte do mercado de coleção de plantas. Então, seguindo esta tradição, em episódios finais aqui do ano de 2024, nesse clima super aprazível, quente, peronomútil, na faixa aí dos 20 e poucos graus, 23 graus para ser preciso, e com uma umidade bastante alta, tá chovendo há horas aí desde ontem à noite. A gente tem então qual situação? Um dos primeiros aspectos que eu acho legal de reforçar e que marcou bastante nosso rolê de coleção e mainstream também, mas coleção, foi a chegada aí dos Anthuriums Botanic. Há uns 8 meses, mais ou menos, esta linha da Terra Viva chegou no Brasil, muito provavelmente a partir de produção de sementes, sementes que ocasionalmente vieram da Indonésia, supostamente vieram da Indonésia, e isso tem alegrado e contentado muitos de nós colecionadores. Curiosamente também, este mercado dos Botanics no nosso rolê de coleção, estou sempre analisando o rolê de coleção de plantas, ele teve um boom inicial pela novidade, bastante gente comprou. Rapidamente, em torno de 2 meses após o lançamento, ele já aparecia em estabelecimentos como Cobasi, Pets, o Garden aí de cidades do interior, Brasil afora inclusive, e nesses estabelecimentos a gente viu aí alcançar preços de R$60 mais ou menos. Então logo que os Botanics estrearam, a gente viu plantas já de porte interessante, plantas grandes, bem cultivadas, embora no transporte aí a gente tenha notado muitas plantas com folhas rasgadas e tudo mais, mas em termos de cultivo, elas foram liberadas ao mercado em portes muito interessantes, a preços bastante convidativos, quando chegaram estabelecimentos como Pets, Cobasi, o Garden aí de uma cidade do interior de São Paulo, de alguma região aí do Brasil. Logo que ingressou no mercado, estava na faixa dos R$300, depois em 2 meses rapidamente caiu, e à medida que os players vão conduzindo no rolê de coleção especificamente esta identidade do Anthurium botânico, agora tempo presente a partir de seleções de indivíduos específicos, porque os Botanics vieram em quantidade e numa generalização. Tinha Botanic com todas as caras, evidentemente com espécies em seus híbridos, misturas de espécies diferentes, e agora, a partir de seleção de alguns players, a gente retoma de novo uma crescente nos valores, nas intenções, no desejo dessas plantas, mas não mais agora por todos os Botanics possíveis, por Botanics, por indivíduos pinçados e selecionados por meio de players especializados, como é o caso do Galpão Vidas em Solo. Dá para afirmar com total tranquilidade que o André, ele foi um dos caras que mais investiu e correu atrás de variedades e quantidade de Anthuriums Botanics. Ele promoveu bastante, muitas lives, muita divulgação, e agora que a gente já ganhou uma visibilidade mais amplificada das variedades de Botanic, ele fez as seleções dele, eu ajudei a selecionar, inclusive, e aí, a partir disso, a gente já tem indivíduos selecionados desta linha, que originalmente veio desta forma mainstream, voltado para um público mainstream que muitas vezes não quer nem saber o nome da espécie, não quer nem saber que inclusive chama Botanic. Está tudo bem, são dinâmicas de mercado, fazemos de certa forma parte do mesmo mercado, mas temos nichos, temos agrupamentos de interesse bastante diferentes. Eu, como Fly, não atuo com ideias, estratégias e planejamentos para o mainstream.
eu atuo para um outro grupo que a gente denomina de B, mainstream, B e supostamente A, que não vem ao caso propriamente agora. E eu atuo exatamente para este nicho que assume características, perfis e interesses de público B, que não tem a ver com classe social, mas sim comportamento B. Comportamento mainstream, normalmente o público mainstream. Normalmente hoje o público mainstream visa plantas maiores, bem desenvolvidas, bem envasadas, com os valores mais baixos possível. Valor, preço é um fator que determina a compra sim ou não do público mainstream, e nem sempre é porque a pessoa não tem dinheiro, mas ela não vê sentido nos outros valores e aspectos que o público B enxerga, e isso tudo é aulinha básica de gestão, estratégias, negócios e marketing. E o marketing destinado ao público mainstream é isso. Você busca o maior número de canais possíveis para que aquela planta chegue ao consumidor. O consumidor vai querer a planta mais bonita, no sentido de tamanho, no sentido da saúde da planta, pelo menor preço. Preço conta. E aí que em apenas 8 meses, 6 meses, depois de alimentar o mainstream, a gente está vendo um movimento ao contrário. Isso é muito interessante. De repente os botânicos começam a ser planta de interesse a partir de seleção. A gente nota aí indivíduos muito distintos, e aí a partir de seleção de alguns players, a gente expõe novamente com preços diferenciados, e a pessoa, o colecionador B, público B, ele reconhece que aquele botânico é diferenciado, faz a equivalência com preço, o preço acaba sendo um pouco menos importante para o público B e ele adquire novamente a 350, 400 reais um botânico cuja equivalência de porte é a mesma desde sempre. Então eu observei aí nos últimos meses, nas últimas semanas de 2024, um público notoriamente B, com as características de consumidor B, adquirindo os botânicos, ou melhor, alguns indivíduos ultra específicos desta linha mainstream variada, múltipla que foi e é os Anthuriums botanici. Sem dúvida nenhuma, observar esta dança mercadológica sem o meu olhar de julgamento, sem o olhar do meu ego, com a maior imparcialidade possível, sem críticas, faz muito bem, e é só assim que a gente consegue, da maneira mais realística possível, analisar mercados, pequenos mercados, super nichos, como é o do rolê da coleção. Então, sem dúvida nenhuma, existem alguns colecionadores mais exigentes, mais criteriosos, cujo fator preço é mais indiferente em relação ao público mainstream, e ele está lá pensando agora botânicos específicos, com qual finalidade em geral. E aí a gente tem um outro fator de 2024 que foi bastante marcante, tem mais chances ainda de 2025 imprimir um jeitão de colecionar Anthuriums, que é a criação de híbridos de Anthuriums. É bom dizer aqui, retomando um pouquinho mais os tempos anteriores, os mercados configurados anteriormente, 2021, 2022, 2020, nós somos aqui, quem gosta hoje de Anthurium, a gente é dissidente, remanescentes dos colecionadores de aráceas, ex-Urban Jungle e etc. E curiosamente, existem ainda pessoas que contestam este olhar, mas basta ter uma visão sem preconceitos, sem julgamentos, sem amarras, do digital, que é o Instagram, que a gente vai ver no Instagram que este fenômeno, que antes era arácea de uma maneira mais generalizada, mais mainstream, inclusive, agora afunilou, canalizou aí neste túnel de Anthuriums. Isso é um fenômeno mundial que abrange desde a Indonésia até aqui as Américas, América do Norte fortemente, principalmente Estados Unidos e Brasil também, puxando aí pessoal da Argentina, do Uruguai, inclusive. Então, 2024, no Brasil, a gente viu aí o início de um volume maior de criações híbridas, vindo aí de breeders, que são os colecionadores também. Colecionadores estão se tornando players, pilares fundamentais, essenciais para o mantimento, para a manutenção
do próprio rolê de coleção dissidente aí, Urban Jungle, Arácia e agora Anthuriums. E é óbvio que nesse meio do caminho a gente vai ter, como sempre, um indivíduo de família distinta, uma espécie de família distinta às Aráceas, ilustrando também, brilhando aí no meio desse rolê predominantemente de Anthuriums. 2024 celebrou também, a mim pelo menos, a tão esperada estabilização do mercado, porque até 2023 ainda tinha aí um resquício, um sentimento, uma esperança de que o mercado retomasse uma dinâmica compulsiva até do que foi em relação à época da pandemia. E isso não vai acontecer mais, a não ser que ocorra uma próxima pandemia onde nós, seres humanos, nos vejamos necessariamente voltando a se prender dentro de nossas casas. Não é o caso atualmente, obrigado. E assim, então, o mercado, enfim, estabilizou. Até 2023 ainda tinha players esperando um fenômeno mágico. Até tem um ou outro ainda em 2024 esperando o fenômeno mágico que vai fazer as plantas venderem e bombarem a preços que foram como na pandemia. A facilidade e a preços que foram como na pandemia. E este ano de 2024, esse mercado de coleção de plantas voltou ao normal. Nada extraordinário. Sem plantas entrando no mercado especulativo como se fosse petróleo. Este ano de 2024, o mercado ficou ordinário, ficou comum, normal, como qualquer outro mercado, nos quais o esforço, um trabalho, a criatividade, planejamento, estratégia e muita ação, muita prática, muito suor, faz com que a coisa exista, vingue ou não. Ao mesmo tempo, quando assuntos são pessoas, colecionadores, público, quem está no rolê é quem está. Ocasionalmente a gente vai ter novos ingressantes que estão passando de fase, sentem que podem passar de fase a partir de agora, neste universo que é uma escadinha, né? O universo de coleção é uma escadinha de níveis de dificuldade, níveis de recursos que você pode ou não adquirir. E o baile dança ordinariamente como qualquer outro mercado de coleção. Quem continua hoje colecionando plantas, independentemente de Aráceas ou não, independentemente de Anthuriums ou não, são realmente colecionadores, efetivamente gostam deste rolê e já entenderam de uma maneira mais amadurecida o que é, como é que funciona o colecionismo, o mercado de coleção de plantas. Mercado este que envolve aspectos botânicos, aspectos de horticultura, outdoor, indoor, referências de fora do Brasil, que a gente aplica aí um tom, um toque, uma pitada, temperos brasileiros. Tem colecionador que inclusive duvidava, questionava, até criticava negativamente esta ideia de híbridos de Anthuriums e hoje está falando em fazer seus próprios híbridos. Vejam só que interessante como é mutável o ser humano. E assim a gente vai seguindo. E um mercado hoje que está estável e cada vez mais afastado da crença, da esperança de planta como petróleo, como foi naqueles tempos de 2020, 2021 e 2022. Então, com base aí nesta visão de 2024, a gente teve aí forte influência dos Botanics, que inclusive uma grande produtora, a Veiling, trazer Anthurium para o mercado só reforça a ideia, a força, a potência dos Anthuriums atualmente. Não adianta, pode ter aí julgamento nos meandros dos grupos, discussões e pequenos debates criticando os Anthuriums, porque a pessoa não se sente pertencida a este contexto de Anthurium, mas se você tem um Veiling investindo em milhares de sementes de híbridos variados, plantando, produzindo, fazer ficar grande como a gente tem visto e distribuir em dezenas ou centenas de canais aí, é sinal que Anthurium aí tem uma repercussão, tem um significado, tem uma importância para o rolê das plantas e para o rolê de coleção de plantas. Tivemos também em 2024 o surgimento de um volume maior de híbridos,
opções de híbridos aí de Anthuriums para nós colecionadores e, por fim, esta estabilização. Enfim, o mercado ordinário, um mercado sem grandes vultos, sem grandes especulações, sem grandes tudo aquilo que foi a pandemia. Um mercado normal, regular. E aí então que eu tenho algumas visões para passar para vocês aqui do que eu entendo que vai ser o ano de 2025. Sim, os Anthuriums continuarão aí firme e forte. Não vejo aí nenhuma tendência em fluxo normal. Se a gente não tiver uma crise maior lá no Oriente e de repente eclodir uma guerra maior do que a gente imagina, ou que a gente gostaria, se de repente os objetos voadores não identificados que estão rolando em todos os Estados Unidos, em partes do Brasil, no Japão, enfim, neste exato momento, inúmeros objetos voadores não identificados estão se espalhando por diversos territórios no mundo. Então, se nada mudar um fluxo natural, inclusive se não vier uma nova pandemia aí, a gente vai ter de novo um mercado ordinário, tranquilo, normal, no qual o trabalho em si, criatividade, bons produtos, variados produtos, novidades para as pessoas. Se a gente mantiver mais ou menos um fluxo de mais suor e menos deslumbramento, talvez, a gente vai ter um mercado fluido, constante, baseado em Anthuriums ainda. Este que é o mercado mais novo de coleção de plantas, advindo aí desse rolê da Urban Jungle e das aráceas. Vamos torcer para que a Terra Viva ou outras produtores de grande porte tragam aí volume para atender público mainstream e público B de colecionador. Existem rumores aí de híbridos a partir do Anthurium luxurians para serem lançados aí num volume tanto quanto interessante, como foram até agora os Botanics. E por fim, mas não menos importante, a gente vai ter aí uma diversificação a partir dos híbridos. Obviamente que vão ter vendas aí de uma espécie ou outra, esporádica, um interesse ou outro por espécies, para inclusive também usar de matriz para novos híbridos. E 2025 celebra ainda mais este movimento que iniciou em 2024 de colecionadores breeders que vão vender diretamente ou não as suas criações de híbridos de Anthurium. Isso aí é muito legal, isso aí eu já tinha uma visão que iria acontecer há uns 2, 3 anos atrás, e sem efeitos premonitórios aqui, mas uma observação mais sensível possível de mercado, a gente está vendo acontecer esse tipo de movimento. Até colecionador que criticava Anthuriums e híbridos de Anthuriums já falam em produzir seus próprios híbridos, vejam que interessante. E aí, a partir disso, a gente começa a ter a oportunidade de ter híbridos diferenciados, híbridos cultuados, como Michelis, como os Doc Blocks em geral, híbridos criados originalmente no Brasil. E este é um passo bastante interessante que ainda está em formação, pode se consolidar, e aí a gente vai ter breeds brasileiras também interessantes aqui, e que ocasionalmente os próprios estrangeiros possam começar a se interessar. Isso aí é bem legal, né? Eu já tenho modestamente alguns dos meus híbridos lá fora. Isso é interessante, você vê este intercâmbio e principalmente o reconhecimento de produções nacionais, híbridos equiparáveis, tão bonito quanto, e mais do que isso, tão bem trabalhados quanto fazem lá europeus, estadunidenses e também indonésios. E isso pode acontecer não só se a gente criar nossos híbridos. Isso pode acontecer se a gente souber aprender e desenvolver técnicas para trabalhar os nossos híbridos. Quando a gente foca muito na estética apenas da planta, na beleza, a planta é bonita, a gente acaba tratando a planta como um objeto muito mais descartável, apenas com apelo estético. Ocasionalmente a gente pode saber o nome ou não, preço vai contar, e aí é a maneira mainstream de observar o produto planta.
ou a gente começa a adotar certas especificidades, certas abordagens embasadas em botânica, em horticultura, em modelos aplicados lá fora já. E aí, por exemplo, como o Red Maju, a gente aprende a reposicionar, a dar um destaque diferenciado para um indivíduo criado por nós aqui, por exemplo. No meu caso aqui, este indivíduo que originariamente é um híbrido de Tropican 01 com Anthurium papillilaminum tropicalia. Ele tem características próprias, incluindo um rápido desenvolvimento em relação aos irmãos, tá? Ele está muito maior em relação às outras mudas. E aí, com o trabalho que vocês já observam, com o trabalho que vocês já estão sendo impactados, eu estou basicamente alinhando e construindo a ideia de cultivar. E é assim que a gente tem que trabalhar, e é assim que trabalham as nossas principais referências gringas, e é assim que eu acho um tanto interessante nós breeders, colecionadores, criadores dos próprios híbridos, aprenderem a destacar, a diferenciar nossas próprias criações e produções. O que eu vou dizer a seguir pode ser cringe, pode ser cafona, pode ser brega, mas, como já diria a Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica. E é muito interessante a gente aprender e dominar o digital, principal meio aí de comunicação, as redes sociais, e saber se comunicar. A forma que vai se comunicar, ter clareza para quem a gente vai se comunicar, porque, como eu falei, neste grande universo de gente que gosta de planta, existem aí bolhas, pequenos universos. Em quais desses universos você vai querer se posicionar? Porque uma coisa eu já digo, não dá para agradar todo mundo. 100% unanimidade é viagem, é sonho, é fantasia. Não acontece em qualquer mercado que seja. Então, meus queridos colecionadores, se as crises lá no Extremo Oriente nos permitirem, se nenhuma doença maluca invadir o planeta todo, e se esses OVNIs, esses objetos voadores não identificados que estão passeando por diversos territórios globais, não intervirem no fluxo natural aí de um mercado como o rolê de coleção de plantas, é mais ou menos assim que vai acontecer, é mais ou menos assim que eu observo entrada de novos botânicos, que vão ter outros nomes provavelmente, novos híbridos aparecendo, colecionadores breeders muito mais influentes, direta ou indiretamente, e graças ao digital a gente consegue ter uma visão clara aí de tendências para que a gente fique esperto, atento para qualquer nova movimentação. Por ora, os belíssimos, encantadores, maravilhosos, velutinos, darks, coriáceos, nativos, anthuriums. Tá certo? Estamos indo para 5º ano de Fly Channel, com as novas características, com as novidades que estão por vir aí, novo espaço, um espaço maior aí, muito honrado, muito feliz pela companhia de vocês que são centenas hoje, assíduos, afeitos ao Fly Channel, minha gratidão, muito obrigado mesmo. A vocês, membros, que somos em torno de 60 há muito tempo já, estamos indo para o 5º ano do canal, muito obrigado. E é isso aí, novos rumos para o Fly daqui um tempinho, casa nova, vida nova, tem muita memória afetiva para contar no antes e a gente vai acompanhar aí antes e depois tudo de novidade que eu vou poder trazer para vocês aqui, seja em criações e produções, seja no novo espaço. Celebrem bem com seus queridos, pensamento positivo, boas vibrações, o ano de 2025, numa média, para quem é da holística, para quem é das técnicas esotéricas, 2025, seja no horóscopo chinês, na astrologia, na numerologia, é um ano muito bacana, muito bom,
muito, muito importante para empreender, para mudanças, para criação de novas coisas para as próprias vidas. E para quem não é da holística, a gente tem um cenário de mercado aí bastante instável, a gente tem aí conflitos drásticos no Extremo Oriente, a gente tem esses objetos voando aí diversos territórios mundiais, enfim, quem sabe a gente não faz uma mescla dessas tendências e faz um 2025 importante, diferenciado, saudável e feliz para todos nós, tá legal? Vou ficando por aqui, então, e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly, já lá, possivelmente em 2025. Valeu!